Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias em nossas vidas. E nesse momento onde nós queremos fazer uma meditação sobre o que aconteceu naquele domingo. Naquele domingo que é o maior domingo, dia do Senhor, que é o dia do Senhor, o dia da Páscoa. O texto de hoje trata só do que aconteceu à noite, mas vamos relembrar um pouquinho do que aconteceu o dia todo. Sexta-feira, Jesus é pregado na cruz, enterrado no túmulo de José de Arimateia. Todos vão embora. Sábado ninguém pode sair de casa, era o costume da época, da lei dos judeus. E as mulheres no domingo de manhã, elas não devem nem ter dormido naquela noite. Já se prepararam para levar perfumes para embalsamar o corpo de Jesus e no caminho estão preocupados. Quem é que vai remover a pedra? Quando chegam lá, cadê os soldados? Tinham fugido, porque a pedra foi removida de dentro para fora e Jesus ressuscitou. E as mulheres veem dois anjos e eles dizem: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele falou que ia ressuscitar, vão e falem. E elas saem dali e vão e falam para os discípulos. E aí, o que acontece? Diz o texto bíblico que João e Pedro saem correndo. Claro que João é um garoto, chega antes, só que como garoto tem medo de entrar. E logo quando chega Pedro já vai entrando. E quando Pedro vê, o lugar onde Jesus estava enterrado está vazio. E do lado, dobrados os lençóis que cobriam o corpo de Jesus. Perfeitamente dobrados, como Jesus sempre faz tudo certinho. Se preocupou até com isso. Deixar os lençóis dobrados. E os discípulos ficam assim, cadê ele? E é isso que se espalha durante o dia. E a gente começa a imaginar, vamos nos colocar lá. A única pessoa que fica por ali é Maria Madalena, ela nos conforta. Ela continua caminhando, procurando, será que esconderam? O que aconteceu? Curiosa. De repente vê alguém caminhando, ela acha que é o jardineiro, o responsável por cuidar do jardim, vai até ele e diz: escuta, o senhor por acaso escondeu o corpo? Me fala onde está. E era Jesus. E quando Jesus fala Maria, ela quer agarrar, e Jesus diz: não toque em mim ainda não, calma, vai e fala. E é isso que acontece, e a gente imagina, aquele dia todo mundo deve ter vindo para lá, até alguém dos romanos, porque Pilatos deve ter pensado: que história é essa? Quando os soldados vão lá e contam: olha, ressuscitou, a pedra voou para fora, ele não está mais lá. Os judeus, com certeza, todos correram para lá, os fariseus, os saduceus, querendo ver o que tinha acontecido. Aquilo deve ter ficado pilhado de gente. E por que a gente sabe disso? Porque a notícia se espalhou rapidamente. Porque de tardezinha, tem dois discípulos, a gente só sabe o nome de um, que é Cleopas, o outro não diz, a escritura não diz o nome, estão indo para Emaús, uma cidadezinha pertinha, daqui a Coroa Grande, estão indo a pé, caminhando. E de repente Jesus se junta a eles, começa a conversar, e Jesus: o que vocês estão falando? Eles dizem: tu é o único da cidade que não sabe da grande notícia, ou seja, já tinha se espalhado por todo mundo. Todo mundo sabia. Eles: olha, Jesus, nós considerávamos profeta, o Messias, e ele morreu, a gente estava desanimado, só que agora estão dizendo que ressuscitou, e está todo mundo comentando isso. Ou seja, aquele jardim foi o centro das atenções daquele dia. E eles vão acompanhando. Jesus vai acompanhando eles até Emaús. Quando chegam, Jesus fez menção de continuar adiante. Diz: tchau, boa noite. Eles: não, entra aqui. Vem jantar com a gente. E quando vão jantar, quando Jesus pega e faz a oração, pega e vai partir o pão, eles reconhecem. Na hora que eles dizem Senhor, ele desaparece. Puf, na frente deles. O que eles fazem? Voltam correndo para Jerusalém para contar para os discípulos. Olhem tudo o que aconteceu nesse dia. Só que aí já é noite. E aí os discípulos se trancam num quarto, naquele lugar onde eles estavam, e ficam ali. Então, comentando. Eles estão em dúvida, porque nenhum deles viu Jesus. Só Maria Madalena. Não sabemos se Maria Madalena estava ali ou não, porque o texto só diz os discípulos e mais outras pessoas. Sabemos quem não estava. O Judas Iscariotes, que tinha se enforcado. E Tomé também não estava. Porque o texto diz que
Tomé não estava presente. E eles estão lá discutindo, eles estão apavorados, estão com medo, porque o que passa na cabeça deles? Lá diz o texto que eles estão com medo dos judeus, principalmente. Por quê? Porque a Bíblia anteriormente diz que quando Jesus estava vivo ainda, os líderes judeus queriam matar Jesus e queriam matar também Lázaro. Porque Jesus tinha ressuscitado Lázaro e ele era a prova viva que Jesus tinha poder sobre a morte. Então agora os discípulos na cabeça deles estão pensando, o que eles vão querer fazer com a gente agora? Porque muitos deles acham que a gente sumiu com o corpo. E aí? E ainda tinha um problema com o governo romano, porque a sepultura foi selada. Ninguém podia quebrar o selo de Roma. E os soldados estavam ali. E os soldados fugiram. Quer dizer, qual a atitude que Pilatos, o representante de Roma, ia tomar? Então, imagine a cabeça desses discípulos. Medo, dúvida, incredulidade, porque não viram Jesus. Só Maria Madalena e aqueles dois que voltaram correndo lá de Emaús. Então, imagine a confusão que estava naquela sala. E eles trancam as portas. Não, aqui ninguém mais entra hoje à noite. Pode ser algum romano, algum líder, né? Que ninguém entra. Mas alguém entra. Jesus atravessa a parede. Jesus, de repente, está no meio deles. Por quê? Agora ele não é mais o servo humilde que veio para morrer. Agora ele é o Deus exaltado. E as leis da física não valem mais para ele. Uma parede não é nada para ele. Ele simplesmente aparece e diz, paz seja convosco. Aleluia, Senhor. O que ele podia ter dito? O que talvez a gente ia dizer? Seu bando de fracassados, vocês me abandonaram, seus traidores, na hora da prisão ninguém ficou, todo mundo fugiu, cadê vocês? Eu não fiquei 3 anos com vocês, conversando, ensinando, vocês não viram meus milagres, não me acompanharam esse tempo todo? Como é que me deixaram sozinho no momento da dor, da angústia? Eu não falei que ia morrer e ressuscitar, vocês não acreditaram, cadê a fé de... Jesus podia ter falado um monte de coisa. Mas o que ele diz? O que eles precisavam ouvir. Porque a cabeça deles não estava funcionando. Imagine as dúvidas, os medos, as angústias de todos eles. E o que mais eles precisavam era da presença de Jesus. Durante 3 anos eles estavam sempre junto com Jesus. Quando estavam com fome, Jesus multiplicou pão e peixe. Quando estavam com medo, Jesus caminhou sobre o mar e disse para a tempestade, silencia. Quando acabou o vinho, Jesus pega a água e transforma no melhor de todos os vinhos. Jesus sempre estava presente. E agora eles estavam sem Jesus. E quando Jesus diz, paz seja convosco, ele já tinha dito que a paz dele é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é a ausência de guerra. A paz de Jesus é o quê? É a presença de Jesus. Isaías diz que ele é o príncipe da paz. Aleluia. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês estão inquietos, estão com medo? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou mais forte que a morte, que o diabo, que o inferno. Calma. Sopra sobre eles o Espírito Santo e diz, vocês estão perdoados. Tudo que vocês fizeram. E agora leve esse perdão. Leve esse perdão adiante. Anuncie. Aqueles que se arrependerem também vão receber esse perdão. Agora, quem não crê, quem endurece o coração, quem fecha a porta do coração, está escolhendo o seu caminho e continua rumando para o inferno. E eles saem dali no outro dia espalhando a notícia. E quando chega em Tomé, Tomé diz, eu não acredito nisso. Se eu não botar meu dedo no buraco dos pregos e no buraco da lança, eu não acredito. E a gente pode condenar Tomé. Dizer, incrédulo. Mas os discípulos também estavam escondidos. Por quê? Porque não sabiam no que crer. Tomé só verbalizou, só botou para fora. E qual a diferença de Tomé dos discípulos para nós? Nós muitas vezes também, quando estamos doentes, quando perdemos um emprego, quando acontece um acidente, quando não conquistamos aquilo que gostaríamos de conquistar, a gente também às vezes diz, será que Deus me abandonou? Onde é que estava Deus nesse momento que eu tanto preciso? Quantas vezes a gente verbaliza como Tomé?
E quantas vezes a gente não verbaliza, a gente não fala, mas pensa, puxa, eu não merecia isso. Eu sou tão dedicado, eu sou tão fiel. Quantas vezes a gente é igualzinho? E o que Jesus poderia ter feito? Tomé não estava presente naquele momento. Deixa ele para lá. Mas o que Jesus faz? No próximo domingo, quando eles estão lá de novo reunidos, Jesus faz a mesma coisa. De novo atravessa a parede. E logo diz para Tomé, vem cá, Tomé. Põe o dedo aqui. Põe o dedo aqui no buraco e Tomé se atira nos pés de Jesus. Senhor, meu Deus meu, como quem está dizendo, eu estou arrependido, Senhor, eu estou vendo, Tu és Deus, eu creio em Ti. O que nós aprendemos com isso? Que Deus nunca desiste. Aleluia. Ele não desistiu dos discípulos que estavam lá covardes, que abandonaram. Pedro, que traiu Jesus, 3 vezes negou Jesus, que disse, pode todo mundo te abandonar, porque Jesus disse que eles iam abandonar. E aí Pedro disse, eu nunca, Jesus disse, tu vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Eu não traí Jesus 3 vezes. Alguém de vocês traiu? Não. Eu devo ter traído 30, 300, 3.000. Quantas vezes a gente já traiu Jesus? A gente diz, Senhor, me perdoa esse pecado, eu nunca mais vou fazer. E a gente faz de novo. E a gente trai Jesus. Jesus gostaria que a gente conversasse com Ele todo dia em oração. Jesus gostaria que a gente lesse a Bíblia todo dia, se alimentando da água da vida, do pão da vida. E quantas vezes a gente está tão preocupado com as outras coisas e a gente trai Jesus. Jesus quer ser o que a gente tem de mais importante. E quantas vezes na hora do culto a gente está cansado. Cansado estava Jesus. Passou o dia inteiro apanhando, levando chicotada, bofetada, cuspida na cara, meteram uma coroa de espinho na cabeça dele, fizeram ele carregar a cruz, e mesmo assim ele foi até o final da cruz e gritou, está consumado. E a gente acha que está cansado para ir no culto, para ir no estudo. Quantas vezes a gente já traiu Jesus? Quantas vezes a gente continua traindo Jesus? Quando alguém fala alguma coisa contra a fé cristã e a gente fica quieto. O politicamente correto vem aí e diz, não, essa história de que Deus diz que é sexo masculino, feminino, homem e mulher, isso é história, é gênero e cada um escolhe o que quer ser. E às vezes a gente cala a boca e traz Jesus. Não defende aquilo que Deus falou, a gente fica calado. Realmente a gente não traiu Jesus só 3 vezes como Pedro, a gente traiu muito mais. Mas graças a Deus, Jesus continua vindo como foi até Pedro. E disse, Pedro, tu me amas? Então vamos lá, apacenta minhas ovelhas. Esquece o que passou, vamos lá. Foi até Tomé e disse, Tomé, eu estou tudo, vamos lá. Vamos lá. Jesus continua vindo a cada um de nós. Aleluia, Deus. Só que ele não precisa mais atravessar parede. Por quê? Porque ele bate a porta do coração. Aleluia. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Aleluia, glória. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele. Ele não invade o coração de ninguém, ele bate. Estamos ouvindo a sua voz? Toda vez que o evangelho é pregado, é ensinado, Jesus está dizendo, é contigo, é para você. Toda vez que a gente lê a Bíblia, um folheto bíblico, ouve uma mensagem bíblica, é a voz de Jesus que está dizendo, é para você, é contigo. A gente está ouvindo a voz, está assim, mas a gente abre a porta, ou a gente continua fechado, a gente continua cheio de orgulho, de soberba, dizendo, eu cuido da minha vida, não preciso de Deus, eu quero viver para as coisas terrenas, eu quero aproveitar o momento. Será que a gente tem escutado a voz de Deus? Ou a gente ainda está endurecendo o coração e dizendo, aqui tu não é. Deus ainda não desistiu da gente. Aleluia. Assim como não desistiu dos discípulos, assim como não desistiu do Tomé, ele continua nos chamando. Continua batendo através da sua palavra, dizendo, ei, vamos lá, te arrepende dos pecados. Eu quero te converter num filho de Deus. Eu não quero que tu se perca no inferno, eu quero que tu vá para o céu. Mas leva a sério tudo que eu fiz por você. Eu sofri, eu morri.
E eu venci o inferno, a morte e o diabo, para que você seja um vencedor. Então, creia. E aí vale o que nós lemos bem no finalzinho do texto, quando Jesus disse para Tomé: você creu porque viu? Benditos são aqueles que não viram e creram. Nós não vimos tudo o que aconteceu lá. Nós conhecemos pela Escritura. Mas nós cremos. Se nós cremos, nós somos os benditos, filhos de Deus. Que eu e você creiamos, que não calamos, que falemos de Jesus, que testemunhemos de Jesus e que levemos o seu perdão, o seu amor adiante. É isso que ele espera de todos aqueles que são os benditos do Pai. Que no último dia vão ouvir: vinde bendito de meu Pai, Aleluia, para Deus. o reino que eu preparei Glória para a vocês. Todos nós estejamos lá. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento, que é a própria presença de Jesus na nossa vida, se faça presente nesse momento e em todos os dias. Amém. Amém.